Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está no dia a dia de Curitiba, mas que muita gente nem percebe: o Imposto sobre Serviços, o famoso ISS. Mas calma, essa análise aqui não é só sobre o imposto, é sobre como um pouco de informação pode transformar uma obrigação fiscal em uma verdadeira ferramenta de poder. Poder para o bolso e também para a cidadania? Pois é, para começar, fica essa pergunta no ar. O que é o imposto e como o imposto que a gente encontra em tantos serviços no nosso cotidiano pode dizer sobre o nosso poder de agir na cidade? A resposta, como a gente vai ver, é bem surpreendente e é ela que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Bom, primeiro de tudo, vamos entender onde é que esse imposto aparece na nossa vida. Pensa bem, desde o conserto de alguma coisa em casa até uma consulta profissional, o ISS está lá, quietinho. Ele faz parte, sabe, do motorzinho da economia que movimenta Curitiba. Mas afinal, o que é o ISS? Como a definição está mostrando aqui, ele é um imposto sobre serviços de qualquer natureza. E é aqui que está o pulo do gato. A lei diz que é a empresa ou o profissional que paga, só que na prática esse custo acaba sendo repassado inteirinho para o preço final. Ou seja, no fim das contas, afeta todo mundo. E é essa dinâmica toda que leva a gente para um centro da questão, o perigo de se tornar um sujeito passivo. E é aqui que a coisa muda de figura e a gente começa a ver os custos que ficam escondidos quando simplesmente não se dá atenção para o assunto. O legal desse slide é que ele mostra direitinho essa diferença. De um lado ali na esquerda está o contribuinte legal, que é quem a lei aponta, a empresa, o profissional. Do outro lado, na direita, o sujeito passivo. O interessante é que isso não é uma categoria da lei, é mais uma atitude, uma mentalidade, a de quem escolhe em não se informar, ou seja, ser passivo é uma escolha. E quais são as consequências de ser passivo nessa história? Bom, são basicamente três. Para começar, o risco de acabar num regime de imposto que não é o melhor, o que é visto até como uma falta de profissionalismo na gestão das próprias finanças. E no fim das contas, o que acontece? Um preço final mais caro pelo serviço. Mas o negócio fica sério mesmo quando a gente fala da consequência mais grave de ignorar o assunto, que é essa palavrinha aí na tela. A falta de pagamento, muitas vezes por puro esquecimento ou desinformação, pode levar a uma coisa bem séria: entrar para a dívida ativa da prefeitura. E o que significa estar na dívida ativa? Significa que um problema pequeno vira um problemão. Como a gente vê aqui, tem juros em cima do valor original e, para piorar, ainda podem vir multas. Vira uma verdadeira bola de neve financeira que começou com uma simples falta de atenção. Ok, já deu para entender o trabalho desse problema, né? Agora vamos virar essa chave e focar na solução. A proposta é uma mudança de postura mesmo, sair dessa inércia e se transformar num contribuinte ativo. E no fim das contas, o que acontece? A nossa análise ela vem direto ao ponto e deixa essa frase que é quase um chamado para ação. É uma frase curta, mas com impacto gigante. Como a gente pode ler? Não seja um sujeito passivo. E é aqui que a gente entende a ideia central por trás dessa mudança. Conhecer a lei não é só para cumprir uma regra, não. É uma fonte de poder. O poder de tomar decisões melhores, de economizar dinheiro e, claro, de ter aquela paz de espírito de saber que está tudo certo. Então, na prática, quais são as recompensas de ter essa postura mais ativa? A análise aponta para um benefício duplo, que mexe com as duas áreas super importantes, o bolso e a cidadania. Olha só que legal essa tabela. Ela resume isso perfeitamente. Na primeira linha, o benefício para o bolso é, claro, a chance de escolher o melhor regime de imposto e, com isso, economizar uma grana. Já na segunda linha, o benefício é o poder cívico, que garantir que está tudo certo e participar de forma ativa e correta na vida pela cidade. Certo, a ideia de ser um contribuinte ativo é ótima, mas como é que se faz isso? Agora a gente chega na parte mais prática, o verdadeiro caminho das pedras para buscar informação. A fonte te dá 3 passos bem concretos para isso. Primeiro passo, ir pessoalmente nas ruas da cidadania para buscar informação. Segundo, usar a ferramenta que está sempre na mão de todo mundo, que é o site da prefeitura. E o terceiro passo, a comunicação direta, ligar para os setores certos que podem dar um direcionamento exato para cada caso. E aqui vai uma dica de ouro, hein? Uma dica profissional para quem decide ir atrás disso. Como o slide está mostrando, é bom ter a documentação necessária já em mãos. Isso não só acelera o processo, como já mostra organização e seriedade. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Imagina só se mais gente em Curitiba adotasse essa postura ativa de ir atrás, de fazer as perguntas certas. Quanto valor, tanto financeiro quanto cívico, a gente não conseguiria gerar para a cidade inteira. Fica aí o pensamento.